Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Frios e Calculistas. Já vai metendo o dedo no botão do like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rolar aqui no canal. Positivo? E o caso de hoje é o da Pamela Mascaro, que aconteceu na véspera de Natal. A Pamela conheceu o John quando eles estudavam. Eles se interessaram um pelo outro e começaram a namorar. Depois de um tempo eles se casaram e foram morar em Nova York, no bairro Forest Hills. Ele trabalhava como contador e ela numa construtora como gerente de construção. Eles estavam muito felizes e logo a Pamela engravidou e nasceu uma menininha, a qual eles deram o nome de Holly. E em 24 de dezembro de 1992, numa quinta-feira, na véspera de Natal, eles foram festar na casa de um familiar que morava em outra cidade. E à noite, quando eles estavam voltando, eles foram atacados por um indivíduo que se irritou por ter sido fechado sem querer pelo John. E sem pensar duas vezes, ele começou a gritar ofensas e o John acabou ignorando. Então ele começou a atirar no carro da família e uma bala atingiu a Pamela. O John ficou transtornado e parou no primeiro posto de gasolina para pedir socorro. Eles chamaram a polícia e imediatamente chamaram o socorro. A Pamela foi encaminhada para o hospital e, por sorte, nem a Holly e nem o John sofreram nada, eles não foram atingidos. Porém, uma das balas chegou a acertar a cadeirinha que a Holly estava sentada, ou seja, por pouco ela não foi atingida. Quando a Pamela chegou no hospital, os médicos disseram que era gravíssimo, pois tinha uma das balas que estava alojada na cabeça dela. Então eles tentaram uma cirurgia de emergência, porém a Pamela não resistiu e veio a óbito no dia 25 de dezembro de 1992, ou seja, justo no dia de Natal daquele ano. Os detetives estavam sedentos para descobrir quem havia feito aquilo, a ponto de investigarem a cena do crime no dia de Natal mesmo. A polícia, a essa altura, também já havia interrogado o John para tentar obter mais detalhes e seguir uma linha de investigação mais precisa. Porém, ele parecia não colaborar muito, ele ficava dizendo que não lembrava o perímetro certo que eles haviam sido atacados. E isso dificultou muito o trabalho dos investigadores, porque eles tiveram meio que investigar a rodovia inteira na esperança de encontrar alguma pista. E isso com certeza deu muito transtorno e nenhum resultado, infelizmente. Porque como era uma rodovia muito movimentada, provavelmente se houvesse alguma pista, ela teria sido destruída devido ao grande tráfego de veículos. Quanto ao John, a única coisa que ele lembrava era a cor do carro e mais ou menos a aparência do assassino. No decorrer dos próximos dias, os investigadores descobriram com pessoas mais próximas que a Pamela havia recebido uma herança e era um valor bem considerável. E isso gerou muita briga entre o casal, porque ela queria gastar o dinheiro com o que ela achava necessário, mas o que ela achava necessário não era o que ele julgava necessário, e isso acabou gerando muito atrito entre eles. Aí os detetives investigaram mais a fundo se a Pamela teria algum inimigo, e inclusive eles consideraram a hipótese de que poderia ter algo a ver com crime organizado, porque ela trabalhava em uma construtora e naquela época em Nova York todas as construções tinha que ser aprovado pela máfia, inclusive muitas vezes tinha que se pagar uma determinada quantia a eles, caso contrário a pessoa não conseguiria construir. Enquanto isso, o John se mostrava desesperado por justiça. Inclusive, ele sempre dava entrevista para a imprensa com o intuito das coisas não caírem no esquecimento. Porém, os investigadores suspeitavam muito da forma com que ele se comportava. 2 anos se passaram e numa noite de Natal, novamente, a polícia recebe uma denúncia. Dessa vez era uma moça chamada Sarah Shaw. Ela estava apavorada, pois ela vinha sendo perseguida há um bom tempo por um rapaz chamado Bruce Warren. Esse rapaz trabalhava com ela. E nesse dia ela havia chegado em casa com uma amiga dela e elas viram o Bruce sair correndo. Ou seja, ele estava dentro de casa, percebeu que ela não havia chegado sozinha, então ele se assustou e fugiu. E como ela conhecia o Bruce e sabia onde ele morava, ficou fácil para a polícia. Então eles foram na casa dele e prenderam ele. E no momento da prisão eles perceberam que ele tinha no quarto dele colado em um espelho uma foto da Holly, filha da Pamela. E os policiais acharam aquilo estranho. Então eles perguntaram para ele o porquê daquela foto colada no espelho do quarto dele. E essa foto, gente, ela havia sido recortada de um jornal. E ele desconversou e não deu uma boa explicação para a polícia, um bom álibi. Com isso, os policiais ficaram desconfiados dele e começaram a investigar o Bruce. E eles descobriram que ele já tinha passagem na polícia por perseguição a outras mulheres. Ou seja, a Sarah Shaw não era a primeira. Além disso, ele tinha um comportamento nada tranquilo. Ele consumia álcool, ficava agressivo, estouradão mesmo.
Quanto ao fato da perseguição a Sarah Shaw, ele pegou 1 ano e alguns meses de cadeia. Nisso, a polícia conversou com o companheiro de cela dele e o colocou como uma espécie de espião. Eles ofereceram algumas regalias, redução de pena, para ele ficar de olho no Bruce e tentar descobrir se ele tinha algo a ver com o que aconteceu com a Pamela, tentar puxar a língua dele mesmo. Com muito custo, ele acabou contando para o companheiro de cela dele toda a história. Ele disse que ele estava perseguindo uma garota do trabalho dele e ele foi fechado por um carro, por um motorista. Ele xingou o motorista e como o motorista ignorou ele, ele ficou com raiva e atirou no carro. O presidiário espião informou a polícia e no que a polícia começou a investigar mais a fundo o Bruce Warren, ele ficou desconfiado que o companheiro de cela havia entregado ele e começou a se comportar de uma forma ameaçadora. E o companheiro espião já vinha reclamando desde o início para os investigadores que ele estava um pouco inseguro com a presença dele, porque ele era muito perturbado, tinha um comportamento assustador. Então, depois dele ter desconfiado que o colega de cela tinha dedurado ele ficou ainda pior. Ele ficou cada vez mais estranho, deixando o colega de cela cada vez mais apavorado. Então, nisso, os detetives acabaram solicitando a troca do Bruce Warren de cela. Porém, eles fizeram o mesmo combinado com o novo colega de cela dele, até mesmo porque eles precisavam de mais de uma testemunha para conseguir condenar o Bruce caso ele fosse a julgamento. Caso contrário, ele provavelmente conseguiria ser absolvido se ele fosse levado a julgamento pelo caso da Pamela. E eles tinham pressa porque os meses estavam passando e estava chegando cada vez mais próximo da data dele ser solto. E se ele fosse solto, ficaria mais difícil para eles conseguirem provas em relação a ele no caso da Pamela. Além disso, ele era muito irônico, debochado mesmo, sabe? Ele ficava se gabando que logo sairia dali, teria do bom e do melhor, iria curtir tudo aqui fora, que teria várias garotas esperando ele. Mas ele não falava nada sobre o assunto em relação ao assassinato da Pamela. Aí os detetives viram que estava chegando o dia dele ser solto e resolveram colocar em prática uma nova estratégia. O que eles fizeram? Eles fizeram um interrogatório exaustivo com ele. E eles ficavam gritando que ele havia tirado a vida da Pamela, gritando com ele mesmo. E o objetivo deles era deixar ele nervoso, porque daí com isso talvez ele se irritasse e falasse alguma coisa. E funcionou, gente. Ele negou para os detetives, mas quando ele chegou na cela ele estava muito irritado. Então ele acabou perguntando para o companheiro de cela dele quanto que ele cobraria para tirar a vida do antigo companheiro de cela. E quando ele foi questionado pelo companheiro espião, o porquê que ele queria que ele fizesse aquilo, ele acabou confessando. Disse o que havia feito com a Pamela e que acreditava que o outro havia dedurado ele. Os policiais também descobriram qual foi o carro utilizado naquela noite. Então eles pegaram o carro, colocaram ele num pátio junto com milhares de carros. E esses carros eram carros confiscados pela polícia. Então tinha muito mesmo. Aí eles falaram para o John Mascaro, o viúvo, tentar encontrar o carro que havia atacado eles naquela noite. Ver se o carro estava ali ou não. E o John, gente, foi certeiro. Ele apontou para o carro e disse com toda a convicção que era aquele carro. E ele apontava justamente o carro que os detetives haviam colocado ali. O John, com isso, se sentiu aliviado, pois ele sabia que ele não seria mais apontado como o principal suspeito e provavelmente conseguiria a tão sonhada justiça. Com isso, os policiais já tinham em mãos o que eles precisavam para tentar uma condenação. Eles tinham as duas testemunhas que afirmavam ter ouvido os detalhes da boca do Bruce Warren. E tinha o carro utilizado na cena do crime. E no dia que ele ia ser solto, os detetives informaram ele que ele não iria sair. Ele permaneceria na prisão para ser julgado pelo que ele fez com a Pamela Mascaro. Ele foi julgado e foi condenado a 15 anos de prisão. Porém, quando fazia 7 anos que ele estava preso, ele morreu na prisão. E, gente, nas fontes que eu pesquisei, não fala do que ele morreu. Porém, o que mais importa é que ele pagou pelo que ele fez. Ele nunca mais saiu. Ele só saiu no caixão, de dentro da cadeia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, enfia o dedo no botão do like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rolar por aqui. Positivo?